Bom dia, está no ar o programa Reunião de Pauta, sua primeira fonte de notícias aqui na Causa Operária TV, trazendo para você as principais informações do Brasil e do mundo nessa sexta-feira, dia 6 de junho, com os comentários do meu companheiro Chico Muniz. Tudo bom, meu caro Chico? Bom dia, companheiro Thiago Assad, bom dia, Causa Operária TV, público, produção e etc e tal, né? Hoje temos o último programa da semana. O último da semana, Último mas programa da semana, mas semana que vem tem mais. Mas semana vai que ser, vem tem vai ser mais bom, um. vai ser bom. Vai ser bom. E a gente vai pedindo para os companheiros que estão assistindo aqui para curtirem e compartilharem o Reunião de Pauta para ajudar a gente assim a vencer a censura que é imposta contra o nosso programa. Nós temos a charge do dia já, Chico? Charge do dia, hein? Eu vou mandar já. Então vamos passar para Tem as atividades as atividades aqui do PCO enquanto isso. Tivemos aqui os militantes do Partido Causa Operária fazendo muitas coisas aqui. Esses últimos dias teve bastante atividade. Começando por Curitiba? Começando por... Bom, vamos ver o que é... Vamos começar por Araraquara, então. Araraquara, Vamos cara. começar em Araraquara, cara. Vamos ver o que a produção tem para colocar aí. É isso aí, olha só. Isso daí, imagino que seja a Unesp, pelo jeitão. É? É a Unesp, é Unesp de Araraquara. Araraquara. Tá com vários cartazes colados aí pelos comitês, né, pelos estudantes, pelos companheiros aí que se engajam na campanha em defesa da Palestina. Esse cartaz daqui não dá para ver, mas está escrito: Lula rompa as relações com Israel, né? São dois. E o cartaz que tem o Netanyahu, né, escrito procurado por crimes diversos aí contra a humanidade, né? Muito bom, fizeram uma grande colagem de cartazes aí, muito legal, hein? Ó, esse daí visto mais de perto, mas esse é em Araraquara também? É aquele mesmo mural que a gente viu aquele lá. mesmo mural, né, cara? A perspectiva é tudo, falei. Aí, ó, visto mais de perto, né? Visto mais de perto, o mural, os diversos cartazes que o pessoal encontrou. E isso daí sim é em Curitiba, né? Os camaradas montaram a banca do PCO ali numa praça cujo nome me escapa agora, né? Mas com certeza tem um nome aí. E fazendo uma atividade aí de rua, né? O Partido da Causa Operária está nas ruas todos os dias, fazendo atividades em diversas cidades do país, entrega de cartazes e venda de jornal e tudo mais. É isso aí, né? Importante atividade dos camaradas. O que mais que nós temos? Temos Sertãozinho? Sertãozinho, tem algumas fotos de Sertãozinho. Peraí, eu acho que a produção tá... É isso, né? Não, no Metrogabaú tem esse daqui, produção? É o que a produção tem, é o que a produção tem, cara. É isso aí. Bom, em São Paulo teve atividade, em Sertãozinho teve atividade. Aí, ó, isso é em São Paulo. São Paulo, capital. Esse aí já no Anhangabaú, uma colagem lá de cartazes também, a gente já consegue ver ali os mesmos cartazes ali em Araraquara, Estão em toda parte, São cara? Paulo, no Brasil Estão inteiro, em toda né? parte ou é impressão minha? Não sei quem está colocando aí, o pessoal que passou Não, tirou o pessoal foto e coloca mostrou, né? mesmo. É os comitês de luta, né? Os camaradas Os da companheiros dos campanha aí. comitês de luta que estão espalhando aqui essa campanha para todo o país, né? Em defesa do rompimento das relações diplomáticas aqui e totais com Israel. E aí temos a charge do dia, Chico. É isso aí. Essa charge é do Latuf, né? Mostrando aí que lembrando aí e a conta para saber quantos anos de Nakba? 2025 menos 1948. Quem que faz essa conta aí de cabeça agora? Fácil. É alguma coisa com 7. É alguma coisa com 7, acho que é 77 anos. 87? 87? E agora? E agora? 87, né? Quem é o cara que vai fazer? Né? São 80 ou 70 ou 87 anos da Nakba, né? Que é 77, tá certo? 77. Que é considerado aí pelos palestinos como o evento aí, um dos marcos históricos mais importantes do que está sendo desde então uma verdadeira operação de limpeza étnica patrocinada, organizada,
financiada, celebrada até num certo sentido pelo imperialismo mundial, né, mas que é feita pela mão dos sionistas. Então, lembrando aí, em maio, né, maio é o mês da Nakba, né, completaram-se 77 anos disso, que é um dos maiores crimes contra a humanidade, né, que vem sendo perpetrados pelo Estado de Israel com ajuda, financiamento e tudo mais do imperialismo mundial. Né? Isso aí. Vamos pedir para os companheiros que estão assistindo, você tem gostado do programa até aqui? Apoie a gente, então, a manter aqui as nossas luzes acesas, apoie a gente a manter o nosso canal funcionando. Através de medidas muito simples, você consegue aqui, com esse QR Code, ajudar financeiramente a Causa Operária TV. Basta apontar seu celular aqui para esse QR Code, você vai abrir ali o livepix.gg/COTV, faz a sua contribuição lá, se quiser mandar um áudio também para a gente, ia ser muito legal receber aqui. E participa do programa, interage com a gente aqui, ajudando também a manter a Causa Operária TV acesa. Além disso, é possível também ser membro, né, Chico? É possível ser membro, você entra no Catarse. Como se pronuncia essa palavra? Catarse ou Catarse? Eu sempre falei Catarse, mas às vezes eu vejo as pessoas falando catarse.me/Causa Operária TV, e lá você escolhe o plano de membros que você quer assinar, né? É uma assinatura, uma contribuição mensal que você pode fazer tanto pelo cartão de crédito quanto pelo boleto, mas é uma das contribuições mais importantes que tem aqui para nós, aqui na Causa Operária TV, particularmente, porque dá uma estabilidade, uma previsibilidade para o nosso orçamento aqui e tudo mais, né? Então, torne-se membro do canal pelo Catarse. Vamos começar com a Rússia. Sabe o aqui? que eu queria, antes de tudo? Mostrar o tweet do João. Ah, vamos lá. Porque alguém falou aqui no chat, a companheira Cibele comentou, né? E acho que a gente podia comentar, que também tá meio assim, atravessadíssimo aqui na pauta, mas ó, essa fotinho aí fez muita gente ficar. Esse aí foi um boa noite e tanto pra Boa gente. noite e tanto ontem, meu. Puta vida. O Lula com o Macron, com a Brigitte. Brigitte que subiu muito Brigitte, no meu conceito. Essa daí de todas aí tabefe na cara do Macron. É a mais esquerdista, né? E a Janja, né? Lula, Janja, Macron e Brigitte. O João falou o seguinte: eu nunca tinha entendido a envergadura da importância do Disque Vida, do Setembro Amarelo. Depois dessa foto entendi. Vendo isso, talvez seja o caso de colocar LSD na água ou algo assim. No ritmo que a coisa vai, será muito necessário. Aqui, tudo bem, né? É um negócio horrível de se olhar. Mas a verdade é que o Macron, que está totalmente acabado politicamente na França, dependente, né? Da esquerda, não tem assim, um voto, não tem nada, é um dos caras mais odiados, assim, vai lá e procura sugar aí a popularidade do Lula, né, para se promover. É um negócio assim horrível. Inclusive tem a notícia, né, Assad? Tem que ele ofereceu aí, tudo bem que estaria mais para frente na pauta, mas é legal já comentar. Já vamos comentar então que em troca dessa foto aqui, em troca dessa, o Lula eu já achei ruim que ele pediu ele estava cobrando o Macron de fazer o acordo entre União Europeia e Mercosul, que é um acordo horrível, não sei o que o Lula quer isso daí, para quê, né? Mas também aí ele foi além, né? Ele foi além, né? Qual que é o presidente Macron anunciou que não vai haver mais exigência de visto para brasileiros que desejem entrar na França, não, na Guiana Francesa. O território, a colônia francesa aqui na América do Sul. Eu achei até surpreendente saber agora que precisava de visto para entrar no país vizinho, né? Mas, uma colônia vizinha, né? Mas precisava. E é isso que ele deu pro Brasil aqui, pro povo brasileiro. Nossa, parabéns, obrigado. Você deu essa vitória política aqui pro Lula, puta, né? Meu, que coisa besta, né? Fique com o visto, a gente não faz questão, não. É isso aí. O Randolfo Rodrigues, do PT, né? Uhum. Um dos áulicos do PT aqui, reagiu a essa importante notícia com o seguinte comentário. Olha só que legal.
Uma grande vitória do povo do Amapá e de todo o Brasil, anunciada pelo presidente Emmanuel Macron após uma articulação firme que construímos com as autoridades francesas. O comentário dele no Instagram. É isso aí. Bom dia, Brasil. Brasil, parabéns. Acorda com essa. Muito bom, parabéns. Bom, enquanto a gente está comemorando aqui poder ser aceito na Guiana Na Guiana Francesa, vamos para a Rússia, onde o governo russo prometeu retaliar os atentados, os ataques aqui cometidos pelo regime de Kiev, né? E realmente fez isso. Na noite de ontem, os russos atacaram quase todo o país, bombardearam a capital, Kiev, com mais de 450 drones e mísseis. O ataque deixou pelo menos 4 pessoas mortas e 49 feridas, segundo os informes aqui da própria imprensa imperialista. Isso aqui já foi antecipado. O governo russo estava numa tentativa de firmar um acordo de cessar-fogo com o governo ucraniano, que foi subitamente interrompido aqui, sabotado, na verdade, por uma ofensiva de drones causada pelo regime ucraniano. O governo russo anunciou que faria a retaliação e fez, e foi uma coisa avassaladora ali para a Ucrânia, né? Cara, é uma coisa louca, né? O Rui falou, né? Acho que foi na terça-feira, que era o imperialismo que tinha feito isso daí, porque a Ucrânia não faz nada, né? O imperialismo não quer que acabe agora a guerra na Ucrânia. O imperialismo quer manter a pressão sobre a Rússia, não liga para o que acontece com os ucranianos, não liga para nada disso, não liga para o que vai acontecer com o Zelensky depois que acabar tudo isso, o que não vai ser bom. O futuro do Zelensky não é muito promissor, não liga, né? Simplesmente, para o imperialismo é importante manter a pressão aí sobre a Rússia a todo momento. Temos também, ainda no leste europeu, uma ofensiva da República Tcheca contra os comunistas que foram jogados na ilegalidade aqui, na criminalidade, na verdade. O país votou pela proibição da promoção do comunismo. Um ataque escandaloso aqui aos direitos democráticos, mas que eles usam um argumento muito... que a gente viu muito aqui os bolsonaristas, há uns anos atrás, usando, né? O Eduardo Bolsonaro, inclusive, tentou fazer isso, que era equiparar o comunismo ao nazismo. Foi algo que aconteceu lá na República Tcheca, né? Cara, eu acho que aqui no Brasil a gente não deveria ficar primeiro, não deveria se surpreender em nada, não me surpreende em nada. E eu acho que a gente deveria compreender que a perspectiva dessa política de censura que a gente está vendo aqui no Brasil, né? Prisão do Léo Lins e outras coisas mais, chegar nesse resultado. É bem possível que chegue nesse resultado. Que se proíba a foice e o martelo, que se persiga aí todo mundo que defende o comunismo abertamente. Na Alemanha já é proibido, né? É interessante, é proibido o comunismo na Alemanha. Todo mundo fala que a Alemanha é uma grande democracia da Europa, mas lá é proibido, né? A República Tcheca está atrasada aí, né? Nessa onda. A Alemanha já fazia isso antes. Eu acho que a gente aqui tem que ficar atento, porque vamos chegar lá também, né? Isso aí. E nesse vamos chegar lá, o TSE está fazendo aqui uma reorganização do Supremo, da composição da Câmara dos Deputados e mudou as regras das sobras eleitorais, que foi firmado aqui Nossa Senhora, no entendimento em 2023, valendo para a eleição anterior de 2022. E com isso, nós tivemos aqui a seguinte situação: 7 deputados que ganharam suas cadeiras lá pelas regras anteriores, né, perderam seus mandatos
e vão ser substituídos. Ainda não chegaram a perder ainda, né? Eu acho. Vão perder, né? Mas esse negócio, só para o pessoal entender, né? As sobras eleitorais são... A eleição é proporcional, né? Onde os votos que o cara fez aí para o voto, por exemplo, você vota num partido em vez de votar no candidato, né? E aí esse voto no partido, você elege alguns candidatos e aí sobra alguns votos porque tem uma proporcionalidade, tem uma conta que você faz lá, né? Então acaba que alguns partidos conseguem eleger alguns candidatos com essas sobras, entendeu? Isso daí é uma tecnicalidade. Eu nem sei se eu sou a favor, se eu sou contra, o que eu acho, o que eu deixo de achar disso daí. Particularmente, nós achamos que o voto deveria ser no partido. Seja para o voto para o parlamento, seja para o executivo, seja o que for. O voto no partido é muito mais democrático do que você votar no fulano de tal. Mas isso é secundário, né? A questão central aqui é que o STF está dando um golpe. Está caçando aí milhões de votos, né, de brasileiros. Que é um negócio escandaloso, né? Isso daqui, o TSE, que é o STF, porque a decisão é do STF, né? E o TSE, que é uma parte do STF, está fazendo essa decisão valer, né? É uma decisão de 2023, né? Eles querem... O escandaloso é o seguinte, tudo bem, você faz uma decisão em 2023 para alterar as regras para contagem de votos, não sei o quê, passa a valer em 2024, certo? Nas eleições de 2024, né? Tudo bem? Que até também é retroativo, porque a gente está em 2025. O normal seria que passasse a valer em 2026, já que não foi aplicado ainda. Quando aplica nas próximas eleições, não tem cabimento, né? Mas eles querem fazer valer para as eleições de 2022, que são as eleições que aconteceram antes do negócio ser decidido. Eles querem que seja retroativo, ou seja, tem 8 deputados aí que foram eleitos com base nessa regra e que vão perder o mandato, vão ser trocados por outros deputados de outros partidos. É um negócio muito escandaloso. Tem a lista aí, né? Nós temos a lista aqui, segundo a Academia Brasileira de Direito, a estimativa delas é que... Aliás, esse aqui não. Esses aqui são os parlamentares que efetivamente perderiam o mandato. Sonise Barbosa, do PL do Amapá, professor Goretti, do PDT do Amapá também, Dr. Púpio, do MDB do mesmo estado, Silvia Vaiampi, do PL também do Amapá, Gilvan Máximo, do Republicanos do Distrito Federal, Lebrão, do União Brasil de Rondônia, e Lázaro Botelho, do PP do Tocantins. Perderiam seus mandatos. Alguma surpresa aqui, Chico, com o fato de, se não todos, pelo menos 5 dos 7 deputados serem da base bolsonarista? Nenhuma surpresa, porque a gente está vendo aí que hoje a onda é a perseguição aos bolsonaristas e o pessoal está disposto até a fazer esse negócio escandaloso, que é isso aqui, sem inventar uma regra para valer para as eleições anteriores, né? Mas imagina isso daí. É muito escandaloso isso daí. Não surpreende ninguém. Isso aí, nós falamos sobre a perseguição aqui política também aos bolsonaristas e temos uma outra fonte de perseguição que se dá justamente pela a decisão da Interpol de incluir a parlamentar exilada, Carla Zambelli, na lista de difusão vermelha, tornando ela uma procurada aqui, uma foragida pela Interpol, uma foragida internacional, atendendo aqui ao pedido de Alexandre de Moraes, que pediu a inclusão dela nessa lista. Aqui a gente vê, né? Aqui é interessante ver o seguinte, né? Porque se havia alguma dúvida, agora não deve, essa dúvida deve ser sanada, sobre a origem, né, dessa política, né? De onde que vem a política de perseguição
aos bolsonaristas no Brasil e ela vem do imperialismo, né? Interpol é uma polícia controlada totalmente, diretamente pelo imperialismo, é uma polícia do imperialismo, né? E ela vai atuar, tá atuando aí junto com o STF, né, na perseguição de uma pessoa por crime nenhum. Quem que sabe explicar o crime da Carla Zambelli? Ninguém, né? Ela não cometeu crime nenhum e agora ela está sendo perseguida internacionalmente com a ajuda do imperialismo, com a ajuda da polícia do imperialismo, né? Como se ela fosse assim uma grande criminosa, uma grande perigosíssima meliante e tal. É um negócio assim muito louco, né? Convenhamos. Isso aí. Aqui a gente tem que lembrar, né? Ontem a gente leu aí Erika Hilton, várias figuras da esquerda pedindo isso daí, devem estar festejando, a gente não olhou, né? Devem estar festejando isso daí, a decisão da Interpol, né? Intervir aí atrás de intervir na perseguição de uma parlamentar brasileira, uma pessoa que foi eleita aqui no Brasil. Podemos não gostar dela? Não gostamos, efetivamente. Não temos nada a favor de Carla Zambelli, mas a pessoa foi eleita. Quase 1 milhão, foi foram uma, 900 mil. então, foi uma das deputadas mais votadas no Brasil, né? Essa pessoa está sendo perseguida pela Interpol, né? Porque o pessoal está na maior manobra para controlar totalmente as eleições do Brasil e botar um candidato verdadeiramente alinhado com a burguesia para fazer uma política de destruição total. O Carlos Nishimiya lembra aqui uma coisa verdade. O diretor da Interpol ele veio da Polícia Federal do Brasil. Uhum. E que bom, que alegria, né? Ele é um brasileiro. É um brasileiro, se eu não me engano, vou ter que ver, mas eu acho que ele é um cara que esteve envolvido com a investigação daquele episódio lá em que o Alexandre de Moraes estava em Roma e um bolsonarista falou algumas coisas para ele. Ah, certo. Ele é um cara, um herói, um amigo do Alexandre de Moraes. Valdeci Urquiza é o nome dele. E ver se é isso mesmo, mas me parece que ele é um xandonista. Vamos ver aqui. O que faria sentido, considerando esse negócio da Carla Zambelli. Claro que não é uma questão assim de ser amigo, né? Isso que você falou, é um alinhamento político que está contando, né? Uhum. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Enquanto isso, vamos falar do... não tem. Não tem, né? Não, eu não sei. Sobre o negócio da Itália, eu não sei. Mas temos também outra crise aqui produzida pelo imperialismo, que é a cisão entre Elon Musk e o presidente norte-americano Donald Trump. Cara, isso aí parece uma novela mexicana, né? É muito estranho, né? É muito esquisito. Mas aí, você tem os... Trump disse estar muito decepcionado com a recente postura do seu ex... era um ministro, Era né? tipo exatamente. Do governo Era tipo dele. um ministro, mas que a relação é meio estranha, porque ele foi contratado por uma empresa terceirizada e tal, mas enfim, era um aliado político, né? Um aliado dele, seu ex-aliado, que agora diz que Trump enlouqueceu. O bilionário falou que criticou a política do Trump de aprovar aqui um pacote de um orçamento. Como que foi a expressão que ele usou? Grande e bonito, né? Esse jeito do Trump se comunicar é ótimo. Mas ele reagiu dizendo o seguinte: ele já sabia há meses que eu... Não, peraí. Onde está o homem que escreveu essas palavras? Falando sobre a tentativa do Trump, né, de enxugar o orçamento. Aí o Musk reagiu o seguinte: onde está o homem que escreveu essas palavras? Ele foi substituído por um dublê, ao que ele acrescentou que Trump teria enlouquecido. Ele está criticando os gastos, né, do governo e tudo mais. Exatamente. Depois ele estava justamente
num departamento dedicado a cortar gastos, sobretudo na máquina imperialista, né, do Estado americano. Eu acho que o Elon Musk ele já tinha uma política mais violentamente neoliberal do que o Donald Trump, né? Evidentemente, essa não é a política do Trump. Ele pode até querer cortar gastos em uma coisa, mas em outras não, né? E também parece que essa cisão, né, não dá para saber com certeza, essas coisas são feitas por debaixo dos panos, mas dá muito a impressão de que ela está sendo estimulada, né, pelo imperialismo. De que porque também o Musk é assim, né? Quem dá mais? Pagando bem, que mal tem, né? Então. Ele era da área do Ted Cruz, se não me engano, né? Ele nunca Sim. foi trumpista mesmo, né? Sim. Então, assim, parece assim. Há uma grande pressão do imperialismo sobre o Trump, né? E isso daí é parte de toda essa operação, né? E disso aqui vamos para o momento que o pessoal estava esperando, a gente nem chamou. A vinhetona? Vamos chamar a vinheta aqui para o Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Você que estava esperando agora. Agora vem. Agora vem. A extrema-direita impõe medo aos que deveriam enfrentá-la com as armas do escracho, Chico. É o que defende aqui Moisés Mendes no artigo O humor covarde que ri de autistas, negros e gays, mas não faz piadas sobre fascistas. O artigo que foi publicado ontem à tarde aqui no portal Brasil 247, naturalmente celebrando aqui também a vitória a derrota da liberdade de expressão, né? E a vitória do verdadeiro fascismo, né? Que cala as pessoas, né? É isso que eu ia falar. Ele está reclamando da piada com fascista, mas eu acho que o Léo Lins, independente do que eu acho do humor dele, eu vi ele fez bastante piada com o fato dele ser um cara censurado, né? Esse é um dos temas, assim, em que ele mais fez piada, né? Nos últimos tempos, né? Mas no período mais recente. Porque esse negócio dele ser preso agora é uma culminação de todo um processo, né, de perseguição contra esse cara aí, né? E ele fez bastante piada com isso. E, na minha opinião, piada com isso é piada com o fascismo. Então, assim, isso aí já... Porque essa censura, essa perseguição, isso é fascismo, né? Isso é uma prática fascista. Você censurar um comediante... Você consegue pensar numa coisa mais fascista do que isso, no que diz respeito à questão da censura? É um fascismo, né? A esquerda entrou numa loucura coletiva, assim, uma esquizofrenia, uma charopada aí que o pessoal... Eu tenho visto, né, essa polêmica e você vê que, bom, tem humoristas aí mais ou menos esquerdistas, né? E uma boa parte e tem muito cara aí que tem cara que olhou para isso e falou, meu, que sentiu, né? Sentiu a preocupação com relação a esse acontecimento, mas tem cara aí que está apoiando, que está a favor, que achou certo, que o cara cometeu crime, não sei o que, meu, que desorientação, cara, que loucura. E ver humoristas apoiando isso daí mostra que o pessoal é muito otário, cara. É um otário. O cara é humorista e apoia isso daí, ele é um otário. Um esquerdista da internet, tem um blog, ele é otário também. Porque a censura também vai recair sobre o blog da esquerda, os jornais da esquerda, essas páginas aí mais progressistas e tal. Mas o humorista, ele é o maior otário de todos, o humorista que apoia isso daí. É um otário total, né? Tem uma coisa que ele fala aqui que eu queria pedir um comentário para você que entende de humor. Opa. Esperamos que os discordantes de Lins reabilitem o humor nacional para que o público órfão de novos humoristas valentes de palco e internet não tenha que assistir porcarias transfóbicas com o nome de stand-up.
Mano, Tem esses... eu acho A esquerda assim... consegue fazer um humor Não, nacional. primeiro que esses humoristas esquerdistas identitários é uma merda. Não tem graça nenhuma. Segundo, que pro cara resolver fazer humor no Brasil agora, requer aí uma boa dose de coragem, né? Porque você tá correndo o risco de ser preso. Porque o tapado aí da esquerda, ele acha que, não, vai preso porque falou coisas racistas. Aí, por isso que ele foi preso, só que não é assim. Se o cara fizer uma piada aí com o Alexandre de Moraes, falar que ele não sei o que, não sei o que lá, já corre o risco de ir preso, né? Fizer uma piada com as autoridades públicas, os ministros do STF, chamar o Flávio Dino de ladrão, porque tudo bem, eu entendo, chamar o Flávio Dino de gordola é uma espécie de... é um racismo aí, né? Que o pessoal De inventa, tudo é rocambole do racismo. inferno. Chamar ele de gordola, beleza, Um racismo. é um tipo de... como é que chama? É gordofobia, né? Gordofobia. Beleza, mas se chamar ele de ladrão, ele já está querendo aí acabar com o negócio do... Ele já está querendo censurar o pessoal por chamar ele de ladrão, né? Isso aí. Vamos agora para a autorização aqui do Supremo Tribunal Federal para a TV PT Nossa, isso é muito estranho, cara. acompanhar aqui com repórter e um cinegrafista também o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que isso aqui foi uma coisa confirmada aqui pela coluna, Folha, né? Pela Folha, a coluna do Painel, editada por Fábio Zanini, que está destacando isso. O PT vai ter esse... Não poder falar privilégio, porque até agora o Supremo Tribunal Federal tinha proibido... É um registros. privilégio, mas não é só um privilégio. É uma cooptação política, né? Eles estão cooptando o PT. O PT é otário, trouxa. O pessoal do PT é trouxa. Porque está entrando aí de gaiato num negócio que é um escândalo. Um julgamento que está sendo um julgamento escandaloso, criminoso, né, ilegal, ditatorial, que o STF está fazendo aí do Bolsonaro e tudo mais, né? E eles estão cooptando o PT, né? O PT comemorou, fez card, né? Esse card é do PT. Eu gosto do card do PT que eles botam a notícia da Folha, né? Porque para eles a Folha de São Paulo é uma alegria, né? É o grande órgão da imprensa. Tudo bem. É uma cooptação política, né? Eles estão cooptando o PT para o PT, né? Apoiar isso daí, né? É evidente, porque estão comprando, porque outros órgãos não vão poder. Por acaso a TV bolsonarista aí, os canais bolsonaristas, a imprensa, eles vão estar proibidos de fazer? Precisaria ver também, né? Porque eu também não sei. Quem mais vai poder fazer a transmissão do julgamento do Bolsonaro? Se é só a TV PT. Mas, na minha opinião, é uma cooptação política, né, do PT. O PT aí entra de gaiato num esquema ditatorial, né, como cúmplice. E, meus amigos, o próximo passo do STF é justamente... Nossa Senhora, Nossa, que é cara, com isso? pipoca, Que é né? isso? Não, com pipoca e com erro de português. A TV PT traz para você. Traz para você. Que é isso, cara? Quem que escreveu? Foi a produção que fez agora? Pra sacanear eles, Ou é né? oficial esse daí? Tá louco, meu. Que é isso, meu? Vai aprender a escrever, pelo amor de Deus. TV PT traz. E ainda mete um meme de 2015 aí pra mostrar que o pessoal é descolado à beça, né? Tá certo, muito bom. Mas isso aí, para além desse problema do analfabetismo funcional do pessoal que mexe nas redes sociais da TV PT e desse meme pré-histórico, tem essa questão aí, que é uma cooptação política. Eles estão impondo uma ditadura e com o apoio do PT. Só que o próximo a se ferrar nessa história aí vai ser o próprio PT. Que nem a pau que eles vão permitir, não sem uma grande concessões aí, que vão permitir que o Lula seja presidente de novo, né?
Agora, a gente já está estourado aqui do tempo, Chico, mas eu queria pedir um comentário seu, é o seguinte. Não vou comentar estourado no tempo, não. Não? Só se você me pagar hora extra. Ah, mas o pessoal vai pagar aqui na Live Pix agora, então. Estou certo disso, que os companheiros O que é? querem ouvir Francisco Muniz comentar o seguinte, se isso aqui já não é uma coisa deliberada do STF, sabendo que eles são odiados mesmo, que ninguém gosta deles, atrelar ainda mais a imagem do PT ao STF e toda essa impopular ditadura judicial que a gente está vivendo no Brasil. É algo semelhante, né, à manobra do Macron, né? Que o cara é impopular, então eles tentam a fazer o PT, tentam se apoiar no PT, né, para conseguir, como se diz, ter alguma popularidade, ou fingir que tem, né, melhor dizendo, a popularidade. É que nem quando eles fizeram uma parceria com o Porta dos Fundos, falando em humor horrível, nem quando eles fizeram uma parceria com o Porta dos Fundos para fazer um vídeo horrível que deveria ser engraçado, mas que dá vontade de enfiar sua cabeça num moedor de carne. Enfim. Então é isso, companheiros. Vamos encerrando por aqui. A gente vai desejando a todos uma excelente sexta-feira. O partido vai ter amanhã a análise política da semana no Centro Cultural Benjamin Perret. Estão todos convidados. Você que é de São Paulo, que está próximo aqui, compareça lá na Conselheiro Crispiniano, número 73, à 13h, para essa importante atividade aqui do PCO, nosso tradicional programa de debate político. Vamos desejar a todos um excelente final de semana. Até segunda-feira. Até segunda-feira.